Olá, meus queridos, graças e paz a todos. Estamos fazendo um resumo, né, da nossa aula de educação cristã. E quando falamos em educação cristã, nós precisamos focar não só um conceito, mas uma influência a qual o mundo ele sofre. E isso o nosso país também sofreu, essa influência econômica, onde as potências políticas ou as autoridades internacionais, eles desenvolveram prioridades para trazer um índice de aprendizagem para as pessoas. E interessante quando a gente observa o nosso país, Brasil ainda assim está no índice não de superação, mas de déficit de aprendizagem. Nós temos bem mais, né, de 37 milhões de analfabeto da América Latina. Então, o Brasil ele baixou muito o grau da sua escolaridade em relação a outros países no mundo. E países que são menores, até muitas vezes de estados que nós temos aqui. Então, a gente observa que um índice de 22% de alunos que ingressam no primeiro ano e completa até o 8º ano, ou a 8ª série. Isso é uma margem que chega a 6%. É muito pouca. E quando se trata de cursos superiores entrarem em faculdades, né, é um déficit ainda maior. Por que isso? Porque o nosso país em si, ou muitos países, não tratam de uma educação. O que é uma educação? É um conjunto de valores impetrados para o desenvolvimento social ou socioeconômico, intelectual de uma sociedade. Então, a educação ela é primordial em todos os âmbitos. E por que estamos falando isso? É um pequeno resumo para a gente entender a importância da educação cristã. Então, nós precisamos observar e compreender o que a educação no meio secular trata. E é nesse contexto fundamental que a educação ela visa uma estratégia para trabalhar a aprendizagem de todos e entrar numa globalização do mercado mundial. Então, todos nós vivemos uma competição. Vivemos uma competição. Interessante que a psicologia social ela traz um conceito interessante. Ela diz que para você ser o que você quer ser, você se espelhou ou depende de alguém. Talvez você gostou de um profissional ou achou interessante um determinado profissional e você queria ser como ele. Logo, a educação cristã ela tem essa dinâmica, essa didática de transformar pessoas a serem semelhantes a Cristo. E o apóstolo Paulo já dizia, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E o próprio Jesus ele já dizia, sedes meus imitadores. Então, a educação cristã vem trazer alguns conceitos para nós. Então, o que é educação cristã? Logo precisamos compreender que a educação é um conjunto, né, um processo de conteúdos acadêmicos já
na educação cristã é esse mesmo conjunto, mas com instruções e disciplinas práticas que visam preparar a próxima ou as próximas gerações a cumprir um ideal elevado, para agregar conhecimento, para, ou melhor, visando os valores e trazendo implicações morais e éticas. Então, em si, essa educação cristã, quando tratamos de educação cristã, por que esse conceito chegou? O mundo já sofreu e vive sofrendo tantas influências. Uma cobrança diária. Logo, a igreja precisava se posicionar de certa forma para também alcançar várias pessoas. A igreja primitiva ela só se prendia inicialmente aos costumes judaicos, se prendiam em algumas coisas que era culturalmente. Era os homens em si, as mulheres ficavam de lado, praticamente excluídas, e as crianças também ficavam de lado. Logo, o cristianismo atual, ou seja, a educação cristã é algo atual, na qual foi desenvolvida para agregar e ingressar pessoas a uma fundamentação ética e cristã. Então a educação cristã ela foi preparada, foi desenvolvida para que as nossas atitudes, os nossos comportamentos alcancem também outros. E essa, quer seja a criança, quer seja o adulto, quer seja o jovem, quer seja o idoso, todos passarão a ter uma mente transformada, uma educação. E a educação não tem a ver com sala de aula, mas a educação tem a ver com o conceito de desenvolver conhecimento prático para a nossa vida. E é por isso que Jesus ele sempre foi prático. Jesus ele sempre foi, nos ensinou a praticidade da vida. Então, quando falamos de educação cristã, estamos falando praticamente de valores. E esses valores, eles são capazes de forjar o nosso exterior, dentro de nós. Quando falamos dentro, não é fisicamente, mas aqui, o nosso psique, a nossa alma, o nosso intelecto, essas faculdades da alma a qual Deus nos deu. Então, quando ou quanto a educação cristã visa desenvolver isso, né? Valores exteriores, a educação popular ou secular, ela visa em desenvolver valores exteriores, o estereótipo. Você vale o que você tem. Já a educação cristã é diferente. Prepara, forja os nossos caráteres a sermos filhos melhores, pais melhores, maridos ou cônjuges melhores, netos melhores, avós melhores e assim sucessivamente, amigos melhores. Vivermos melhores no meio de uma sociedade doente. Então, a educação cristã ela tem o foco de transformar cada indivíduo a ser melhor. No mundo dos negócios, na ética, no sentido bem comum, como em toda a imprensa, o sucesso e entre outras coisas, certamente isso é algo notório na sociedade. Todos nós somos doutrinados a galgar algo, quer seja de valor ou sem valor. Já a educação cristã, ela vem desenvolver em nós princípios, valores e qualidades, para que sejamos, pessoas melhores.
Uma sociedade só é boa quando as pessoas tornam-se mais humanas, menos individualistas. Logo, isso falta-lhes educação. Alguém que é educado financeiramente, ele vai saber onde gastar, o que gastar e como adquirir mais dinheiro. Educação financeira. Né? A gente observa Napoleão Hill, em os seus livros, sempre vai tratar desses conceitos de educação financeira à luz das escrituras. Então, veja, se existe a educação financeira, existe a educação secular, existe a educação profissional, que muitas das vezes usa-se o termo ético profissional, né? A ética da profissão. Também existe a educação cristã, que ela visa trabalhar melhor a nossa aprendizagem. Então, muitos pais, como também psicólogos, têm refletido sobre certas questões do dia a dia na adolescência. As agressividades. Lembro-me quando em sala de aula, muitas das vezes, eu presenciava alunos agredindo o outro. E quando tirava eles, iria conversar e percebia a qual eles viviam esse reflexo do que viam em casa. E alguns não viam em casa, mas adquiriam dentre as influências. Então, a educação cristã, ela serve para despertar em nós o gatilho do bem, né? Gatilhos para o crescimento, e não gatilhos assassinos, gatilhos killer, né? Que tragam caos sociais. Então, o Brasil, ele tem muito a crescer na educação cristã. O mundo dos negócios, né? Interessante que o Brasil, como vários outros países, mas os brasileiros, a maioria deles, desistem rápido dos seus projetos de vida. Eles ainda não entenderam qual o projeto a qual ele se agrega. Então, a maioria dos estudantes, eles entram no meio educacional e não concluem seu curso. Muitos entram nas universidades ou faculdades e trancam, param pelos caminhos. E por que isso? Porque eles não têm não foram treinados, não foram educados a estudarem. Diferente de muitos outros países, como Japão, Coreia, e entre outros, né? Coreia do Sul. Né? Então, nos Estados Unidos, que hoje tem sido como um país modelo, né? De muita coisa ruim, infelizmente, mas por ser um país, né? Conhecido como o maior e um dos mais econômicos, como também a potência mundial, né? Aproximadamente 1 bilhão de adolescentes eles engravidam por ano. No Brasil, não fica por trás, né? Aproximadamente a cada 30 segundos um adolescente engravida, né? Uma adolescente. E muitas das vezes elas praticam o aborto. Isso no meio do namoro, que é chamado de namoros irresponsáveis. Então, todos esses fatos, todos esses acontecimentos sociais, a igreja, ela tomou uma iniciativa de desenvolver a educação cristã para trazerem a consciência nas pessoas, nos adolescentes, nas crianças, os valores e princípios
a quais as escrituras sagradas elas ensinam. Então, o nosso país, como a maioria dos países no mundo, tem grandes problemas. E só através da educação cristã as coisas tornam-se melhores. Porque as instruções, orientações vão desenvolvendo, né? E trazendo uma contextualização na ótica correta, na ótica da justiça, na ótica de princípios e valores judaico-cristãos. Então, independente se muitos outros países, ou até o que vivemos na nossa realidade, tenha ou cause certas influências e danos, a educação cristã traz princípios, né? E é interessante que o livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, até que, quando ele envelhecer, não se desvie dele. Interessante, né? Que ensina no caminho, e no é a ideia de uma parceria. O instrutor caminha com o aluno. O pai, ao ensinar, ele caminha com os filhos, exemplificando, mostrando, guiando, não apontando. Eu acho interessante o Salmo 127, que diz assim: os filhos são herança do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Como é bom uma casa ou uma aljava cheias de flechas, né? Cheias dela. Logo, a aljava é o suporte que cabe, coloca-se as flechas. Assim é uma casa cheia de filhos. E os filhos são como flecha na mão de um valente. O que é que o valente faz? Ele pega a flecha, coloca no arco e lança no alvo certo. O pai ou educador, ele tem esse papel fundamental de lançar o seu filho no alvo certo. Esse é o objetivo. Então, a educação cristã, ela tem a finalidade de caminhar para o alvo certo todos aqueles que são instruídos por ela. Provérbios 23, 13 diz: não retires a disciplina da criança. Toda criança precisa de disciplina. A criança, ela é uma peça fundamental na sua educação. Educação significa educar comportamento, bons hábitos e ética. A criança sempre foi reputada na maior importância no judaísmo. Tanto como o Mishnah e o Talmud, eles demonstraram claramente em diversas passagens. Logo, Jesus, ele mesmo ensinou o valor das crianças, tratando-as bondosamente, como também instruindo-as no respeito às mesmas. Então, logo, precisamos, meus amados, a educação cristã, ela vem com essa finalidade de educar a criança, instruir o adolescente e guiar os passos dos jovens. Então, existem algumas ligações primitivas com a religião. Como os judeus eram educados, ou como era a educação judaica. Então, 3 acontecimentos a gente pode destacar aí. Então, observe, através da história judaica, que ela é
traz a centralização, ou centraliza-se, em princípios fundamentais. Esdra, Simão, Benxetá, né, e Josué, o que eles fazem? Eles usam as escrituras na época como base para trazer instrução ao povo. Logo, há princípios, meus amados, que as pessoas elas precisam. As escrituras ela sempre trouxe princípios. Os pais, eles devem ter um legado para os seus filhos. O educador, ele deve trazer na memória aquilo que ele aprendeu com o seu Senhor. Então, desde o exílio, os povos judeus, eles sofreram, mas foram instruídos pelas Escrituras. Muitos, no passado tempo, foram esquecendo. Mas a educação, ela é a base. E ela traz princípios radicais para a vida de cada um. Esses mesmos desenvolvimentos, né, nós passamos a ter nas escolas. Quando a gente observa a educação, quem ensinava, né, os mestres, os rabinos ensinavam, os pais instruíam seus filhos, as mães instruíam seus filhos. Isso fazia com que os mestres dos seus filhos tornassem os seus próprios pais. Ou seja, os pais eram os instrutores. Eles pegavam os princípios da lei, os regimentos da lei, e eles agora tinham o próprio objetivo de inserir isso dentro do lar. Seus filhos iam crescendo. Eles eram instruídos e eram alguns deles consagrados, outros tornavam-se mestres com o passar do tempo, já depois da fase adulta. E é por isso que as escrituras dizem, olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer ele não se desvie. Logo, a educação cristã, ela deve vir de casa, vir de berço, né? E depois, meus amados, a igreja passa agora, com esse esquecimento que os pais perderam, a igreja passa agora a tentar tomar esse papel de reeducar, né? Ou melhor, instruir os filhos, né? E trazer aos pais uma compreensão de que eles são autoridades dadas por Deus para a família, como também a igreja e o governo civil. Então, dois princípios que precisamos colocar em nossas vidas, né? Pais, Efésios vai dizer, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina, na demonstração do Senhor. Mateus também vai trazer, né, um conceito. Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, há princípios, meus amados, que toda e qualquer pessoa deve ter, principalmente nós cristãos, né? Quando vamos à escola, vamos com o objetivo de aprender algo, porque somos instruídos a esse algo. Mas, quando desrespeitamos as autoridades, logo, os nossos princípios, eles estão
corroídos, destroçados, porque falta disciplina em nós. Então, quando um aluno, uma criança, ele quer tratar o professor como o professor fosse um amiguinho, tem alguma coisa errada. Eu sempre dizia, né, em sala de aula, quando tanto no ensino fundamental 1 quanto no ensino fundamental 2, né, eles ainda vivem aquela ideia de chamarem, né, os professores de tio. E simplesmente eu dizia, a nossa familiaridade aqui é de professor e aluno. Eu não sou tio de ninguém. Eu não sou família de ninguém. Eu sou um professor. Quando um aluno olha para um professor e vê como ele é tio, ele vê algo parentesco. Então ele pode desrespeitar a qualquer momento. Mas quando ele vê o professor como um instrutor, alguém que conduz os seus passos, ele olha e diz, não, esse de fato, ele não é meu parente. Ele é alguém que veio trazer algo, uma responsabilidade maior em mim, uma influência na minha vida. Então, o respeito em sala de aula, ela é essencial. Logo, a educação cristã vai trazer isso nas pessoas, nas crianças. Porque você bate no seu amiguinho? Porque você grita em sala de aula? O que Jesus pensaria disso? Como Jesus instruiria? Né? Será que Deus quer que tenhamos atitudes assim? Trazer uma reflexão para a criança, como o adulto também reflete. A criança, ela precisa ser instruída a qual Deus é o seu Senhor. Ah, mas eu não tenho muita compreensão. É verdade. A criança pode não ter muita compreensão. Se a criança olha para o pai e vê o pai como autoridade, ela precisa também ver ou conhecer Deus como autoridade, não como um carrasco, mas como uma autoridade, alguém que deve ser respeitado. Então, precisamos, meus amados, fazer da nossa família uma extensão de uma escola. Precisamos fazer da escola uma extensão da nossa família. Precisamos fazer da nossa igreja uma extensão da nossa educação. Precisamos fazer da nossa educação uma extensão da igreja. Quando nós começamos como cristãos a instruir, a ensinar os nossos filhos de uma forma prática e mostrar que existem valores e princípios, que esses valores ela vem das Escrituras, aí os filhos começam a ver de forma diferente. Interessante que Paulo, ele admoesta a Timóteo, né, a permanecer firme e guardando as instruções que aprendeu da sua mãe. Então, logo, meus queridos, nós precisamos refletir sobre isso. A visão que a Bíblia traz sobre a educação, né, é para destruir o mal pela raiz. Né? Então, ensinando o menino no caminho que deve andar, quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Então, como ficam os pais que não possuem compromissos elevados e os padrões de Deus para trazer essas instruções aos seus familiares? Qual o papel da igreja nesse cenário? Quando a família não consegue expandir o reino de Deus através do que aprendeu, do que foi constituído. Então, nós vemos biblicamente que os filhos, eles são a herança do Senhor. E essa herança, ela é o fruto do seu galardão. A família, ela precisa ser instituída
nos caminhos do Senhor, admoestada. Logo, Deus, ele é a peça fundamental para a educação da família, do lar, da sociedade. Então, quando observamos isso, quando passamos a viver dessa forma, passamos a compreender que os filhos são extensão do propósito de Deus. Então, os filhos sendo instruídos, eles vão instruir os seus filhos futuramente. Uma geração instruindo a outra geração. E Deus, ele é lembrado, né, em todos os estágios e todos os momentos da educação cristã. Por quê? Porque Deus, ele é o centro. Então, como pais educadores cristãos, devemos preparar as próximas gerações para cumprir o propósito de Deus na história. O povo judeu foi assim, houve falhas, é verdade, porque são seres humanos. Mas o princípio deles era fazer Deus conhecido de geração em geração. E para nós precisamos educar a criança a trabalhar no projeto de vida. Os pais são responsáveis diante de Deus. E precisamos compreender isso de forma bíblica. A palavra de Deus é um fundamento, é um modelo. Porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação e justiça. Deus, ele deve ser louvado. E os pais, eles devem trazer esses princípios básicos da educação cristã em sua casa. A igreja precisa transmitir a educação básica cristã na vida dos membros. E aí sim, as nossas igrejas, nossas comunidades cristãs passam a ser modelo de exemplo, porque o Senhor, ele vai alcançando através dos pais as futuras gerações. Que Deus abençoe a todos. Estamos finalizando a nossa aula de hoje, a nossa introdução, né? A apostila você pode acompanhar melhor. Fazemos só um comentário, um resumo, e trazendo uma contextualização para a nossa vida prática. Que coloquemos em prática. A instrução dos nossos filhos depende de nós. Uma igreja sadia é quando elas ensinam a base do cristianismo para a criança. E a criança vai aprendendo. E essa criança, ela lá na frente, é uma criança que vai amar a palavra de Deus. Eu me converti, eu era criança. Fui bem instruído por uma senhora. E não esqueço de nada. Eles foram os meus pais, os meus instrutores na fé. E hoje o que sou, primeiro, é graças a Deus, que está acima de tudo e de todos, mas também por esses homens, casal de missionário que Deus colocou na minha vida como criança, para ser instruído. Ensina o teu filho o caminho, no caminho que ele deve andar. Não o caminho, o caminho é aquele, não. Ensina no caminho. Caminhe com ele. E você verá quão grande exemplo ele dará para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.